Começou a valer, em março de 2023, a nova lei que versa sobre a contracepção cirúrgica no âmbito do planejamento familiar. A vasectomia agora pode ser feita em qualquer homem a partir de 21 anos ou que tenha 2 filhos vivos e não precisa mais ter a anuência da cônjuge para poder ser submetido ao procedimento. Antigamente, com a lei passada, essa pessoa tinha que ter ou 25 anos ou 2 filhos vivos e o cônjuge precisava dar o consentimento, dar a anuência para a pessoa ser operada. Agora isso tudo mudou. Mas existe um ponto que permanece igual na lei antiga e nessa lei, que é o período de 60 dias entre a manifestação do desejo e a realização do procedimento. E por que esse tempo? A vasectomia é um procedimento de esterilização definitiva. Então a pessoa tem que estar bem certa, bem segura de que quer ser submetida a esse procedimento. E esse período de 60 dias é um período que ela vai, a partir do momento que o médico orientou, que passou as informações adequadas, ela vai pensar, vai refletir em casa se é isso mesmo que ela quer, se ela está certa de que vai ser submetida à vasectomia. Após o período de 60 dias, ela volta ao consultório e a gente pode sim realizar o procedimento. Eu costumo receber muito no consultório pacientes que chegam com poucas informações, poucas orientações sobre a vasectomia. Tem alguns pacientes que chegam, inclusive, falando assim: doutor, eu vim aqui para realizar a vasectomia, só que eu quero fazer aquela técnica reversível. Ou outros que passaram um susto, às vezes a menstruação da companheira atrasou, e ele chega assim: doutor, eu quero fazer a vasectomia amanhã. Então, essas informações são importantes para a gente poder planejar o pré-operatório e o paciente chegar bem orientado no dia da cirurgia, sabendo de tudo que vai acontecer. Existem certos pontos que todo homem deve saber antes de fazer a vasectomia. Que pontos são esses? Primeiro, a vasectomia é um procedimento de esterilização definitiva. Existe reversão? Às vezes a gente consegue reverter o procedimento, mas é uma técnica cirúrgica muito delicada, que nem sempre funciona, não é para todo mundo, e quanto mais tempo passa entre a vasectomia e a reversão, mais difícil fica o resultado da reversão. Por isso a gente considera a vasectomia uma técnica definitiva de esterilização. Segundo ponto, a vasectomia não é 100% segura. Na verdade, todo método contraceptivo tem alguma taxa de falha. DIU pode falhar, camisinha pode falhar, anticoncepcional oral pode falhar, a vasectomia também pode falhar. A chance é pequena, mas em alguns casos existe uma recanalização espontânea do ducto que a gente cortou na hora do procedimento. Então, de cada 2.000 homens que são operados, um pode falhar. A chance é muito baixa, mas para aquele um aconteceu. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Ela não é uma técnica 100% garantida. Outro ponto importante é que a vasectomia é um procedimento ambulatorial. O paciente vai, opera e volta para casa. Ela pode ser feita muitas vezes na clínica, com anestesia local, ou naqueles pacientes que desejam maior conforto, desejam dormir durante o procedimento, a gente faz num local que tem segurança, que tem estrutura para fazer uma sedação. Mas o paciente, após o procedimento, volta para casa e não precisa de nenhuma internação. Os cuidados pós-operatórios são cruciais para evitar complicações. Que cuidados são esses? Primeiro, o paciente precisa ficar de repouso por 48 horas. E nesse período, tem que colocar uma bolsa de gelo ali sobre a região operada a cada 2 horas e deixar esse gelo por mais ou menos 15 minutos, porque o gelo vai contrair os vasos sanguíneos, diminuir a chance de sangramento, diminui a dor e diminui o inchaço, que são as 3 principais complicações desse tipo de procedimento. Passadas as 48 horas, segue com as atividades rotineiras, exceto por relação sexual e atividade física, que é importante ficar 1 semana sem isso. Depois da primeira semana, vida normal. Mas tem que lembrar de que é importante usar o contraceptivo por 90 dias após o procedimento, porque durante esse período ainda existem espermatozoides sendo eliminados no líquido seminal. Depois de 90 dias, o paciente vai até o laboratório e colhe o espermograma. Se o espermograma estiver zerado, beleza, segue a vida. Os pontos que a gente dá na ferida da vasectomia, eles não precisam ser retirados no consultório, eles vão cair sozinhos com a higiene local. E a higiene é muito importante, o paciente tem que sempre deixar a ferida muito bem limpa e seca para evitar que tenha alguma infecção na ferida. Então, recapitulando, é um procedimento seguro, é um procedimento de pequeno porte, só que existem cuidados que devem ser tomados no pós-operatório para evitar complicações.
E a pessoa tem que estar certa daquilo que vai fazer, porque é um procedimento definitivo. Então, se você quer saber mais sobre a vasectomia ou deseja ser submetido ao procedimento, procure um urologista, você vai ser orientado a respeito disso e vai ter informações para poder embasar sua decisão.